seja Deus, louvado seja o Senhor. Pastor Gesiel, nosso filho ministerial, nós louvamos a Deus pela tua vida. É um prazer ter você aqui conosco novamente. Que Deus lhe abençoe e lhe use, viu? Nesta manhã, prazer, essa casa lhe recebe com alegria, viu? Você é muito bem-vindo. Deus te abençoe, filho. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Amém. Que honra estar aqui mais uma vez para juntos adorarmos e bendizermos o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Esse altar ele tem um peso especial. Eu falo sempre que vem aqui, a gente vem com aquela alegria nas pernas, né? Dá graças a Deus o púlpito fechado para a gente esconder a tremedeira. Nosso pai apostólico, apóstolo Edilson, é uma honra imensa. Eu falo com os irmãos, falo, se ele nunca me respondesse, eu seria feliz só por ter o contato dele. Mas de vez em quando eu mando mensagem, ele ainda responde. Obrigado, que Deus abençoe, pastor Jorge, pastor Samuel, pastora Regina, querida, que eu esqueci teu nome, rapaz, pastora Patrícia. Que Deus abençoe vocês grandemente. É uma honra imensa estar aqui com vocês e com toda a igreja. Eu quero ler com vocês em Atos, capítulo 28, versículo do 1 ao 6. Atos 28, do 1 ao 6. Atos capítulo 28, versículo do 1 ao 6. Aleluia. Que Deus abençoe o ministério de louvor. Lindo vê-los ministrando. Ontem nós recebemos o Glauco. Tivemos um workshop para músicos lá. E ele esteve com a gente. Foi uma das participações. E deu uma palestra fantástica, falando exatamente de equipamentos. E foi muito proveitoso. Muito proveitoso mesmo, foi uma bênção tê-lo recebido lá ontem, nosso workshop promovido pelo seminário do Instituto Teológico Palavra Verdadeira. E foi muito bom, muito proveitoso mesmo. Tínhamos ali alguns músicos e que puderam se deliciar dentre todas as palestras, a palestra do Glauco, nos falando aí de equipamentos. Atos 28, primeiro, diz assim: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Vamos falar com ele. Apresenta a Deus tua fome, tua sede, tua expectativa. Fale com Deus o que você veio buscar nessa manhã. Se tiver alguém para ficar de castigo aqui comigo no teclado, não sei quem está, foi você. Obrigado. Já fiquei para muita gente, aí hoje eu tento me vingar de todo tecladista que eu encontro. Para ministrar junto aí, meu filhão. Deus abençoe, obrigado. Pai, eis aqui a tua palavra, Deus. Eu clamo agora, Pai, para que o teu Espírito venha sobre nós, abrindo o nosso entendimento e nos tornando receptíveis a entender, a receber, a tomar posse da tua palavra, Pai.
Que não sejam as minhas palavras, que não seja uma aparição humana, uma demonstração de sabedoria humana, mas que a tua palavra seja ministrada agora e que o teu Espírito se manifeste no meio de nós enquanto falamos da tua palavra, Pai. Eu me comprometo, ó Pai, em se deixar ser usado por Ti. Eu sei que a Tua igreja se compromete em Te adorar, ó Pai, com a sua atenção e glorificação, quando pela palavra for tocada. Então que o Teu Espírito tenha liberdade no meio de nós. Nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seus assentos, fique à vontade. Aleluia. Queridos, esse texto ele tem como plano de fundo a viagem última de Paulo, já como prisioneiro, sendo levado para ser julgado por César em Roma. No capítulo 27, capítulo anterior ao que lemos, a Bíblia narra que nessa viagem ocorrerá um naufrágio. E Paulo, ele ajudou para que todos os prisioneiros, assim como todos os soldados, eles conseguissem chegar em segurança à terra firme mais próxima, que ao chegar lá eles descobririam ser a ilha de Malta, a quem eles chamam de bárbaros, costume comum dos romanos para descrever qualquer povo que não estivesse sob o seu comando, sob a sua jurisdição. Então eles chegam a essa ilha e Paulo garante por meio de profecia que nenhuma alma se perderia e garante por meio da ajuda humana que essa profecia se cumprisse. De modo que a Bíblia diz que nenhuma alma se perdeu além do navio. E todos chegam ali, e quando eles chegam lá, eles descobrem estar na ilha de Malta. E aí o versículo 2 do capítulo 28 que nós lemos, ele vai trazer pelo menos 4 informações sobre o que sucede à chegada de Paulo e os demais prisioneiros na ilha de Malta. A primeira informação é que os homens, a quem eles mesmos chamam de bárbaros, recebem eles muito bem e preparam-lhes uma recepção digna de louvor, contrariando justamente essa informação de que eram bárbaros. Se pegarmos no sentido da palavra a que é aplicado, a gente percebe que a atitude desses homens não confirma a forma como os romanos os descrevem. A segunda informação é que esses homens da ilha de Malta fizeram uma grande fogueira. Eles preparam o cenário para que aqueles homens que acabaram de sofrer um naufrágio, eles pudessem se aquentar e descansar ao pé daquela fogueira, ao redor dela, e assim ninguém sofreu hipotermia por ter nadado alguns metros ou quilômetros desde o naufrágio do navio até a terra. A terceira informação, estava chovendo muito naquele dia, especificamente naquele momento. Quarta informação, todos se recolheram por causa da chuva. É nesse cenário que a Bíblia descreve, onde todos estão descansando da luta que acabaram de vencer, onde todos estão desfrutando do fogo que está queimando no presente. Entenda o tempo verbal dessas duas informações. Eles estão descansando da luta que já venceram e estão desfrutando da vitória que eles estão recebendo no momento. Então eles descansam no passado, desfrutam do presente. E é nesse cenário que o Paulo sai para juntar mais lenha. Enquanto todos estão descansando do passado, desfrutando do presente, Paulo começa a se preocupar com o futuro. Entenda algo aqui, isso é importante porque mostra uma identidade ministerial muito forte de Paulo.
Todos estão descansando da luta passada, estão desfrutando da bênção presente. Contudo, eles não fazem nada para evitar o frio que naturalmente virá em um futuro bem breve, quando aquela fogueira que não é eterna irá se apagar. Eles estão tão cansados do que já venceram, tão empolgados do que estão vivendo, que eles esquecem de se preparar para a próxima luta que naturalmente viria, se não houvesse uma preservação do que estava acontecendo no momento. E é para essas horas, é para esses momentos, quando descansamos, quando nos esquecemos das batalhas que ainda estão por vir, que Deus levanta pessoas com identidade, com ministério apostólico, homens que celebram a luta vencida, que celebram a vitória do presente, mas que não param no passado, e que se preparam para um futuro que naturalmente irá chegar. É nessa hora que o ministério apostólico e profético ele se manifesta, porque eles sempre vão estar apontando para algo de futuro. Alguns querem parar e descansar na cinza do fogo de ontem, da vitória já vencida. Outros querem parar e se aquecer no calor da fogueira de hoje, da bênção que chegou agora. Mas homens de visão, homens e mulheres que compreendem do reino, homens e mulheres que entendem que não podem baixar a guarda, eles continuam ajuntando lenha, eles continuam colhendo lenha, porque eles pretendem trabalhar para que o fogo de hoje ainda seja uma realidade amanhã, ainda seja uma realidade semana que vem, ainda seja a realidade daqui a 30 dias e daqui a 30 anos. Precisamos cuidar para que o cansaço pela luta vencida, eu não falo pela luta perdida, mas pela luta vencida, não te paralise. O topo é um lugar perigoso para se estar, um lugar confortável para a nossa alma. Quando alcançamos os nossos objetivos, é um lugar perigoso para se estar, porque quando você bate a meta, você perde o propósito da luta. E todo lugar que consideramos satisfatório para a nossa alma é um lugar de perigo, e provavelmente uma falsa linha de chegada que te impedirá de receber o prêmio principal, porque você descansa em um lugar que é satisfatório para você. Mas Deus, usando Isaías, ele vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque assim como terra e céu estão distantes, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Você já venceu o naufrágio, você está desfrutando do calor da fogueira de hoje, mas ei, amanhã o frio volta. Então, em nome de Jesus, continua catando lenha para que o fogo de Deus se mantenha aceso na sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus. A gente pode discorrer aqui um pouco sobre o livramento que Paulo recebe quando aquela cobra pica a sua mão, e de fato vamos falar um pouco sobre isso, porque toda pessoa que se dispor a ser um mantenedor de fogueira vai enfrentar o diabo um pouco mais que os demais. Eu aprendo com Davi, já falei isso aqui em outra oportunidade, quando ele fala com Saul sobre suas batalhas, ele diz sempre que vinha um urso ou um leão. A gente aprendeu a interpretar que foi uma vez que veio um urso, que foi uma vez que veio um leão. Davi diz sempre que vinha. Parece ser um negócio corriqueiro. Ele diz: eu enfrentava, eu tirava a ovelha das suas garras. Aí ele diz: e vindo ele contra mim. Tinha uma segunda batalha. O Davi livrava a ovelha saía, fugia, corria, estava salvo, mas o Davi ficava.
E ele diz: agora vindo ele contra mim, já não era contra a ovelha. Eu enfrentava, eu vencia e eu matava. Tem uma segunda batalha, mas para defensores de ovelha tem uma proteção especial. Deus o revestirá de uma força, para que dessa vez você não apenas enfrente, não apenas saia das garras, mas você vai matar o urso, você vai matar o leão, porque o poder de Deus se manifestará em cima daquilo que deveria ser a sua fraqueza. Então, mantenedores de fogueira, ele vai enfrentar a serpente um pouco mais. Isso é natural no mundo espiritual. Você vai enfrentar o inimigo um pouco mais. Paulo não está fazendo aquilo por si. Ele poderia catar uns gravetos, fazer a fogueirinha dele à parte, falar: quer saber? É mais fácil alimentar uma fogueira para um homem do que uma fogueira para uma multidão. Tinha quase 200 homens ali, todos dormindo, descansando, desfrutando. E o Paulo está catando fogueira para aquecer todo mundo. O Paulo está catando gravetos e madeira para aumentar a fogueira que aquece todo mundo. Então ele está trabalhando enquanto outros descansam. Isso aqui é ministério. Mas Deus, ninguém veio. Você diz agora: tu vai sozinho. Eu esperava uma grande equipe, mas não apareceram. Até prometeram. Quem trabalha na liderança de departamento sabe o que é isso. Às vezes você vai trabalhar enquanto outros estão dormindo. Ele está se molhando e se resfriando enquanto outros estão se aquecendo. Ele está enfrentando a serpente enquanto outros estão se protegendo. Mas escute isso aqui com atenção. É bem verdade que naquele dia Paulo se molhou mais do que todo mundo. É bem verdade que naquele dia o Paulo se arriscou mais do que todo mundo. É bem verdade que a serpente, que é uma representação do diabo, naquele dia ela se levantou só contra Paulo e mordeu só Paulo. Ela não atingiu os outros. Mas o que eles não sabiam é que quando você trabalha para manter o fogo aceso, aquele fogo que aquece a comunidade de Deus, a comunidade cristã, que aquece a igreja, sim, vai ter embates, eu não posso te iludir quanto a isso. Vai ter lágrimas, vai ter desespero, vai ter medo, vai ter incerteza, vai ter frustração, vai ter tudo isso, mas o Senhor estará lá contigo, e em cada detalhe, em cada batalha, Ele mostrará que não te abandonou. E é nessa hora que você vai olhar e entender: a luta foi grande, mas eu vivi experiências com Deus que quem estava dormindo não viveu. A batalha foi grande, mas eu vivi experiências com Abba que outros que estavam descansando não viveu. Porque em cada detalhe o Senhor estará contigo. Então não importa enquanto o diabo tenta te atacar no teu emocional, na tua reputação, nas tuas finanças, no teu espiritual, Deus não perdeu o controle da tua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Você que mantém o fogo de Deus aceso e tem enfrentado tribulações desses dias, Deus não perdeu o controle. Deus não deixou de cuidar de você, e é Ele pessoalmente quem cuida de mantenedores de fogueira. Dos teus problemas, quem cuida é Ele. Quando outros não estiverem lá, Ele estará. Quando faltar amigos para compartilhar o problema, Ele estará te escutando. Quando faltar pessoas para te ajudar com o problema, Ele estará te ajudando. Quem cuida dos mantenedores de fogueira é o Abba. Mantenedores de fogueira tem pai, e um pai que ama, um pai que cuida, um pai que protege. Alguém vai olhar e dizer: vai morrer, mas no final vai dizer: é Deus. É Deus que está fazendo na vida dele. O fogo não pode apagar.
O fogo não pode apagar. O fogo de hoje é bom, a unção de hoje ela é gostosa, mas se não trabalharmos olhando para frente, se não trabalharmos com uma visão de futuro, se não trabalharmos na construção do amanhã, sofreremos uma defasagem do fogo espiritual no meio da igreja. A igreja se esfriará, a igreja perderá a vida. Precisamos desfrutar da fogueira que está feita agora, porque a primeira fogueira aqueles homens não precisaram acender. A primeira fogueira os bárbaros acenderam. Quando eles chegaram, o fogo estava pronto. É assim que Deus faz. O primeiro Ele dá de presente, a gente desfruta, a gente recebe, parece que tudo está fácil. Aí depois é você que mantém, é você que garante a continuidade, é você que garante que vai ter mais lenha, é você que garante que o fogo vai... cadê aqueles que não vão deixar o fogo de Deus apagar aqui nessa casa? Cadê aqueles que vão manter esse fogo aceso na sua vida e dizer: Deus, daqui a 30 anos eu ainda vou desfrutar a presença? Aleluia! Não podemos trabalhar com medo do diabo. Tem gente que fala: eu não assumo nada, porque diz que quando a gente assume um negócio assim, o diabo levanta mais do que antes. Eu vou enfrentar a serpente mais do que antes. Eu prefiro ficar de fora, pastor. Ei, se o fogo estiver aceso, serpente a gente queima no fogo. Se o fogo estiver aceso, o inimigo a gente torna no fogo. A gente só precisa manter o fogo aceso, o resto o fogo resolve. A gente só precisa manter a unção em chamas aqui. O resto que o inimigo levantar, a gente pega a mão com a serpente pendurada e coloca na mira do fogo. Porque enquanto o fogo estiver aceso, meu irmão, serpente não suporta fogo. Ela vai ter que te soltar, e dessa vez você a destrói, porque está fazendo no fogo de Deus. Aleluia, aleluia. As duas atitudes dos companheiros de Paulo, que colocariam em risco toda aquela geração. A primeira, que eu já citei aqui: descansar sobre as cinzas da vitória de ontem. Quando vamos ao livro de Levíticos, vemos o Senhor ensinando os sacerdotes por meio de Moisés como deveria se manter o fogo do altar. E diz: a chama do altar deverá queimar perpetuamente, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Contrastando a informação que acabou de chegar, o Senhor abre uma exceção dizendo: pela manhã o sacerdote vestirá suas roupas limpas, sacerdotais. Então ele irá até o altar e removerá as cinzas do fogo de ontem. Aquilo era feito com muito respeito, com muita reverência, porque as cinzas fala de um fogo que queimou no altar, fala de uma vitória, de uma luta que foi vencida, fala da unção que você recebeu antes, e portanto as cinzas contam a tua história. História a gente não joga fora, história a gente remove com reverência, coloca no lugar devido dela. Então todos os dias os sacerdotes tinham que remover a cinza do altar. Para que eles tinham que fazer isso? Para dar lugar a uma nova lenha. Porque apesar de tudo que aquela cinza representava, ela não queimava mais. Apesar de toda a história que aquela cinza contava, pastor Samuel, ela não acendia mais. E a gente precisa respeitar a história, mas precisa colocar a história no seu devido lugar. Precisa colocar o testemunho no seu devido lugar. Tem gente venerando, reverenciando e adorando cinza. Ele vive de testemunhos passados. Ele precisa descansar, porque ele já lutou e já venceu muito. Então agora ele acha que não precisa fazer mais nada. É adorador de cinza. Esses dias atrás estava ministrando um workshop numa igreja aqui da cidade, falando sobre a excelência do servir, falando a obreiros, a diaconia, irmãos que servem na igreja. E aí uma senhora pediu, tínhamos aberto a oportunidade para perguntas, e aí ela falou assim: não, eu queria testemunhar. Eu falei: ok, seja rápida.
A gente já fica com medo. E ela disse assim: não, eu estou há uns 10 anos afastada aqui da igreja, mas eu queria dizer que essa igreja foi construída em parte com o valor do meu dízimo. Eu me esforcei muito por essa igreja. Aí ela começou a colocar a história dela, e faltou dizer que era ela que bancava tudo. E dá aquela vontade de dizer: você percebeu que em 10 anos que você saiu não fechou, né? A pessoa lembrar que não é ela que sustenta a igreja, é Deus. Mas a gente segura a língua, você não pode. Nem tudo que dá vontade de falar a gente fala. E eu falei com ela, falei: sua história é linda, maravilhosa, mas é cinza. Tudo que a senhora me contou tem mais de 10 anos. Está na hora de tirar essa cinza com a devida reverência e começar a plantar lenha nova, porque cinza não acende mais, cinza não queima mais. O Senhor não quer que você viva testemunhando sua bênção de 20 anos atrás, como você orava na juventude, como você jejuava. Ei, o jejum ainda está para você hoje, o lugar secreto ainda está te esperando hoje, a adoração ainda está te esperando hoje. Está na hora de você queimar de novo, está na hora de você acender de novo. Para de ficar reverenciando cinza. Deus tem um fogo novo para o seu altar hoje. Tem gente descansando do naufrágio que venceu. Só que sobreviver ao naufrágio implica em continuar lutando. Só para a luta se tiver morrido lá. Enquanto estivermos vivos, vamos ter que trabalhar de novo. Aí eu estou descansando, pastor, porque eu cansei muito lá. Eu estou exausto da luta vencida. Eu estou cansado dos sacrifícios que eu já ofereci. Eu estou cansado porque é muita coisa que eu já trabalhei. E o Senhor hoje está te chamando, dizendo: para de dormir em cima de cinza. Para de dormir em cima de um fogo que já queimou. Tem lenha nova, tem fogo novo, tem unção nova. Ei, para você que acha que seu tempo já passou, Deus quer te dar experiências de novo. Deus quer te fazer viver coisas novas de novo. Deus quer te fazer sentir o gosto de receber a revelação de novo. Deus quer estar te chamando hoje para você voltar ao lugar da adoração, voltar ao lugar da experiência, voltar ao lugar da batalha espiritual. Quando olhamos para Isaías 43:19, o Senhor diz: estou fazendo uma coisa nova, mas por acaso vocês não percebem. Olha a tristeza de Deus. Eu estou fazendo uma coisa nova, mas o povo não percebe. Está honrando a história de 30 anos, de 40 anos lá atrás, mas eu estou fazendo algo novo. Eu continuo enchendo, eu continuo trabalhando, eu continuo falando, eu continuo revelando, e você não está recebendo o novo de Deus, porque vive em cima do que você fez há 3 décadas. Mas Deus quer falar contigo agora, e Ele já está falando. Deus quer te encher de novo agora. Você que orava em línguas, era cheio do Espírito Santo há 15 anos atrás, mas há muito tempo já não tem mais uma renovação de Deus. O Senhor está te chamando de novo agora. O Senhor está tentando te encher de novo agora. Tem pelo menos 6 salmos dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo. Deus está tentando te dar um cântico novo, uma palavra nova, uma unção nova. Teu ministério não acabou, meu irmão. Deus continua preparando coisas para você. Pastor, mas se eu sair vai ter serpente lá? Vai. Vai ser fácil catar lenha? Não, dá trabalho. Dói os braços, dá calo na mão. Mas sabe o que a Bíblia fala de um parto? A dor é insuportável, mas quando a mulher vê o filho nascido, ela esquece de tudo que acabou de sofrer. Eu assisti um parto da minha esposa. Eu falei: nunca mais eu te deixo engravidar na minha vida. Não deu 1 ano e ela estava dizendo: a gente precisa de mais um, né? Na
Nessa brincadeira eu tenho 3. Que parece que apaga da cabeça. Eu que só assisti, estou traumatizado até hoje. Mas eu não sei o que dá na cabeça delas, que elas esquecem. As mulheres aqui me entendem. Por quê? Porque você agora viu o resultado. Então vai dar trabalho catar lenha, pastor? Vai, mas você vai ver o resultado. Vai dar trabalho, pastor, voltar para o lugar secreto e sacrificar de novo? Vai, mas você vai se alegrar pelo resultado. O Senhor está te garantindo o resultado para as tuas semeaduras no mundo espiritual. Ele está garantindo que você vai ter colheita. Ele está garantindo que essa colheita vai valer a pena. Segundo erro dos companheiros de Paulo. Não se preocupe que eu não me demoro, eu tenho até que hora. Já passei, já? Mais uns 15 minutos. Pronto, daqui a pouco eu peço por mais 15, aí nós vamos meia hora. Não se preocupa não, eu encerro antes. Eles não se preocuparam em manter o que já tinham recebido aceso. Eles não se preocuparam em manter aquela fogueira. Sabe, queridos, tem palavras poderosas que a gente recebe aqui. Viemos agora do Mergulhados na Presença. E aí a gente vive aqueles dias de imersão, fantástico, sobrenatural. Os irmãos da igreja voltaram impactados. A equipe voltou turbinada com aquela unção, apaixonados por tudo que viram. Mas se quando chegar na segunda-feira você não for para o lugar secreto manter aquele fogo, ele acaba. O Senhor acende, e a primeira fogueira é Deus que acende para nós. Mas a continuidade do fogo aí agora é cada um, meu irmão, colocando lenha no seu altar. Para de desfrutar do presente ao ponto de se esquecer do futuro. Você precisa pegar tudo que está sendo ensinado naquele dia, a unção daquele dia, e dizer: Deus, eu quero carregar isso comigo. Eu quero entrar no lugar de oração, entrar no lugar secreto. Deus está fazendo, está operando, está fazendo coisas grandiosas, mas se você não fizer nada, esse fogo não permanecerá aceso. Se você não se jogar, se você não alimentar o fogo, ele apaga. Porque a unção de um culto não serve para o outro, exceto que você continue adorando durante os cultos, durante o intervalo entre cultos. Do contrário, a gente recebe algo sobrenatural hoje, amanhã a gente está vazio. Então no domingo você está desfrutando de uma unção poderosa, mas na segunda de manhã você está pecando. Então no domingo você está desfrutando de um mover sobrenatural, mas na segunda pela manhã você já desistiu de tudo. Levanta, não ora, não busca, sai pela rua, enfrenta um monte de problema, perde a cabeça, perde a fé. Esqueceu de colocar lenha na fogueira, filho. Esqueceu de manter a chama acesa. Está desfrutando tanto do que está acontecendo, que não está alimentando o fogo para que ele continue queimando sobre o altar. Ei, Deus está convocando pessoas aqui. Não pode ser a unção de uma conferência, não pode ser a unção de um culto, não pode ser a unção de um dia, precisa ser a unção de uma vida. Continuaremos queimando pelo Senhor. Então vou te convidar nessa manhã a se posicionar e dizer: Deus, conta comigo para que o fogo não apague. Conta comigo para que o fogo não apague. No que depender de mim, Jesus, vai ter fogo amanhã, vai ter fogo semana que vem. Será que Deus encontra alguém aqui para fazer esse compromisso com Ele? Dizer: Deus, eu sei que vai dar trabalho, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar chorando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar jejuando. Deus, no que depender de mim, vai ter fogo para a próxima geração. Porque se não cuidarmos, levantará uma geração que não conhece o Senhor e nem os seus feitos, como foi a geração posterior ao tempo de Josué. A Bíblia diz: morrendo Josué e todos da sua geração, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, que não conhecia as obras das suas mãos.
Israel desviou-se e foi após os ídolos dos gentios. Porque alguém desfrutou muito do presente, mas esqueceu de preparar o futuro. Nem todos seremos apóstolos, mas louvo a Deus porque essa é uma casa apostólica, que passa uma visão apostólica, que nos permite viver apostolicamente. Nem todos seremos profetas, mas todos precisamos viver profeticamente. Nem todos seremos mestres, mas todos precisamos conhecer a palavra para falar dela para alguém. Nem todos seremos pastores, mas todos temos a responsabilidade de cuidar dos feridos. Nem todos seremos evangelistas, mas todos temos a responsabilidade de ganhar almas para Jesus. O fogo precisa ser aceso não por um homem. Entenda isso, eu já me preparo para finalizar. A igreja estatisticamente trabalha na base do 80-20. 20 trabalha, 80 desfruta. Eu não tenho esperança de virar isso. Eu acho que a gente nunca vai conseguir. Mas eu falo que se a gente conseguir chegar num 50-50, a gente já vai ter chegado numa coisa boa. Onde a gente vai parar de vir só para desfrutar da fogueira que outro está acendendo. E a gente vai começar a chegar aqui com a lenha debaixo do braço e dizer: conta comigo, eu tirei a lenha também. Conta comigo, eu tirei uma lenha também. Quando eu vou para o tabernáculo, eu já finalizo. Havia um altar de sacrifício lá fora. Ele não ficava dentro, ele ficava fora. Então alguém acendia lá, queimava o sacrifício, torrava, fazia todo aquele sacrifício. Aquilo dava trabalho, aquilo levava horas. Mas a palavra diz que Deus não se agrada de sangue de cordeiro, nem de boi, nem de cabra, nem de bode. Então para que servia sacrifício, pastor? Todo aquele trabalhão lá era para você pegar uma brasa do altar de sacrifício, entrar no santuário com a brasa do altar do sacrifício e acender o altar do incensário. E quando o altar do incensário era aceso, você podia orar, que o cheiro suave às narinas de Deus, e Deus respondia a oração do altar do incensário. Agora detalhe, o altar do sacrifício fica lá fora. Lá você sacrifica, lá você consagra, lá você santifica, lá você renuncia, lá você ora, lá você jejua. Aqui fica o altar do incensário. Só que aqui você não pode chegar para tentar orar com o altar do incensário apagado. E como é que eu faço para o altar do incensário estar aceso, pastor? Você já tem que chegar aqui carregando uma brasa. Então você traz uma brasa do altar do sacrifício para acender o altar do incensário. Tem muita gente chegando aqui para ser aceso na igreja. Não, aqui você entra trazendo uma brasa. E quando chega cada um com a brasa, a gente junta esse monte de brasa e acende o fogo do altar do incensário. Então a adoração sobe como um cheiro suave às narinas de Deus. Você entende que o que você veio buscar aqui, na verdade você já devia ter trazido? Que o fogo que você costuma vir buscar na igreja, na verdade você já tinha que ter trazido de casa. Porque senão tudo que você receberá aqui vale para um momento. Mas quando você já chega aqui queimando, meu irmão, imagina como ficará os nossos cultos quando todos chegarem na igreja queimando. Como ficará os nossos cultos quando todos passarem a semana consagrando, jejuando, buscando. Então entra por essas portas já queimando por Deus e dizendo: Deus, eu já trouxe minha brasa, eu vim acender um altar de oração aqui, Deus, porque de onde essa brasa, filha, é do que eu sacrifiquei lá fora, é do que eu renunciei lá fora, é do que eu prestei ao Senhor lá fora. O que é sacrifício? É um sacro ofício, um ofício sagrado. É quando eu realizo meus ofícios sagrados lá fora, que eu chego aqui com a brasa para queimar aqui dentro. E você dá perpetuidade àquilo que Deus começa a fazer.
Porque você não chegou aqui para iniciar algo, você chegou aqui para confirmar no altar do Senhor aquilo que você já está consagrando lá, aquilo que você já está recebendo lá. Não durma em cima de cinzas. Eu não sei quanto tempo tem que você não desfruta da presença, mas eu quero orar com você agora, nesses minutinhos que eu tenho. Eu sei que essa é uma casa que ama a presença, que desfruta da presença. Eu não ouso ensiná-los aqui hoje nada que vocês já não saibam. Mas hoje é o dia que você vai dizer: Senhor, eu quero remover as cinzas. Eu me comprometo a colocar as lenha nova. Eu quero experiências novas. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Não é assim que a gente está cantando? Eu quero viver uma coisa nova, Deus. Fica de pé só para você se movimentar aí, para dar aquele chacoalho. Você que já está desfrutando de um momento do fogo de Deus, se comprometa a não deixar essa lenha apagar. Você que está descansando em cima de testemunhos anteriores, agora é a hora de dizer: Deus, eu quero testemunhar coisas novas, viver coisas novas. Clama por Ele, chama por Ele. Levante sua voz agora. Essa oração de clamor, levante sua voz. Vem Espírito, vem sobre nós, Pai. A chama não pode apagar. Não dormiremos em cima de cinzas, Deus. Não dormiremos em cima de testemunho. O testemunho tem o seu lugar, e é um lugar de respeito, de reverência. Queremos testemunhar nossa história até o dia da nossa morte, ou de encontrarmos com o Senhor no arrebatamento. Mas Pai, nós queremos viver experiências com os céus. Nós queremos viver o hoje. Esse hoje tem que ser sobrenatural. Vem Espírito, toca-nos. Renova aqueles que já estão apagados há muito tempo, Pai. Acende a chama mais uma vez no meio da tua igreja, para adorar. Acende a chama mais uma vez no meio do teu povo. Acende a chama mais uma vez em nossos corações, e nos faz queimar de novo. O resto desaparece, simplesmente a ti me achei. Nós queremos queimar por ti, Jesus. Nós queremos continuar queimando por ti, Jesus. Algo de valor. Nós queremos continuar tendo experiências. Teu coração. A história não pode parar do passado, Pai. Levanta catadores de lenha aqui nessa manhã, Deus. Homens e mulheres que vão chegar aqui carregando brasas, para que quando o teu sacerdote acender o incensário, tenha brasas para isso. Quando a música esmurece, abraça-nos com teu Espírito, Pai. Simplesmente nos envolva com a tua graça. A nossa história já não pode mais ser a mesma. Queremos ter testemunhos de hoje para contar amanhã. Algo de valor. Queremos ter testemunhos de hoje para contar amanhã. Queremos ter testemunho de hoje para contar amanhã. Mais que uma canção eu te
pessoas sedentas por ti aqui, Espírito Santo. Toca! Busca, Senhor. Enche da tua glória. Que os olhos podem ver. Nós te louvamos. És meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu. Pega-nos por dentro, Deus. Oh, me perdoa E faça-nos queimar pelo por que ti. eu fiz dela. Aleluia. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra nessa manhã, de como Deus usou a vida do pastor Gesiel